O PLE número 7/2024, projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: dispõe sobre a política pública de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, e o Fundo de Patrimônio Cultural de Jacareí, FUPAC, e dá outras providências. Apresentação do projeto. Bom dia, mais uma vez, cumprimentar aqui o Guilherme, ex-presidente da Fundação Cultural, Limão, enfim, todos da Fundação Cultural, que está aqui no dia de hoje. Quero aqui apresentar um projeto que dispõe sobre a política pública e preservação do patrimônio cultural e imaterial e cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, e o Fundo de Patrimônio Cultural de Jacareí, FUPAC, e dá outras providências. Ao excelentíssimo senhor Abner Rodrigues de Moraes Rosa, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho o anexo projeto de lei número 8 de 2024 para apreciação dos senhores vereadores. O projeto de lei número 808 de 2024, que dispõe sobre política pública de preservação do patrimônio cultural e imaterial, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, e o Fundo Patrimônio Cultural de Jacareí, FUPAC, e dá outras providências. Sendo que nos compete para o momento, aproveitamos-nos a oportunidade para renovar votos de estimas e consideração. Respeitosamente, prefeito Isaías José de Santana. O projeto número 08, de 15 de abril de 2024, que dispõe sobre a política pública de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, e o Fundo de Patrimônio Cultural de Jacareí, FUPAC, e dá outras providências. O prefeito do município de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei. Capítulo 1, das definições. Artigo 1º, fica estabelecido a preservação dos bens culturais, materiais e imateriais e naturais, móveis e imóveis que constituem patrimônio cultural de Jacareí, sendo um direito inalienável do cidadão e responsabilidade de todos que, de qualquer modo e a qualquer tempo, fluem ou acessem esse patrimônio. Inciso 1º, constitui o patrimônio cultural do município os bens móveis ou imóveis, na natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, existente em seu território, e cuja preservação seja de interesse público, dado o seu valor histórico, artístico, ecológico, bibliográfico, documental, religioso, folclórico, etnográfico, arqueológico, penteológico, paisagístico, turístico e ou científico. Inciso 2º, considera-se patrimônio cultural séries e fundos documentais, coleções bibliográficas, objetos de valor histórico, obras, arte ou peças integrantes, acervo do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e do Arquivo Público e Histórico Municipal. Inciso 3º, alienação desses bens considerados patrimônio cultural obedecerá ao plano museológico e à tabela de temporalidade
Inciso 4º. A preservação do patrimônio cultural constitui elementos de prova a partir do documento que gera informação e instrumento de apoio à administração, à cultura, à ciência, ao desenvolvimento econômico de qualquer qualidade de vida, constituição e valorização. Artigo 2º. Fica estabelecido a preservação de bens culturais, materiais e naturais, móveis e imóveis, que constitui patrimônio cultural de Jacareí. Artigo 3º. Fica criado os seguintes livros de preservação para a inscrição dos bens materiais e naturais. 1. Livro arqueológico, etnográfico e paisagístico, destinado à inscrição dos bens culturais em função do valor arqueológico relacionado a vestígio da ocupação humana pré-histórica ou histórica, de valor etnográfico ou de referência para determinados grupos sociais e de valor paisagístico, englobando tanto a área naturais quanto lugares criados pelo homem, aos quais atribuído valor à sua configuração paisagística. 2. Livro do tombo histórico, destinado à inscrição dos bens culturais em função do valor histórico desde edificações coloniais e modernistas, documentos e outros registros históricos. 3. Livro das belas artes, destinado à inscrição dos bens culturais em função do valor artístico de caráter não utilitário, apostas e arte aplicadas e as artes decorativas. 4. Livro das artes aplicadas, destinado à inscrição dos bens culturais em função ao valor artístico associado à função utilitária. Artigo 4º. A categoria de prevenção ao patrimônio cultural material do município dividem-se em elementos de preservação EP, conjunto de preservação CP. Inciso 1º. Os elementos de preservação EP caracteriza-se pelo bem móvel ou imóvel isolado. Inciso 2º. O conjunto de preservação CP caracteriza-se por área e ou conjuntos de bens móveis ou imóveis. Artigo 5º. O elemento preservação subjetivo C em EP1, EP2 e EP3. Inciso 1º. O EP1 constitui-se de bens móveis ou imóveis totalmente preservados. Inciso 2º. O IP2 constitui-se de bens imóveis que devem ser preservados, mantendo-se as características de sua arquitetura previamente definida em cada caso. Inciso 3º. O IP3 constitui-se de bens imóveis que devem ser preservados ou projetados a partir de diretrizes previamente definidas a tal modo que mantenha as características do conjunto arquitetônico, urbano ou paisagístico, a qual pertencem. Artigo 6º. Fica instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui o patrimônio cultural de Jacareí. Artigo 7º. Os bens culturais de natureza imaterial que constitui o patrimônio cultural de Jacareí será registrado das seguintes formas. 1. Livro de registro dos saberes, destinado à inscrição de conhecimento e modo de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. 2. Livro de registro das atividades, celebrações, destinado à inscrição de rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. 3. Livro de registro de forma de expressão, destinado à inscrição de manifestações literais, musicais, práticas, ciências e lúdicas. 4. Livro de registro dos lugares destinado à inscrição de áreas urbanas, as praças e os espaços de memória locais, de memórias efetivas e demais espaços onde se encontram e se reproduzem práticas culturais coletivas.
Inciso 1º, poderá ser conhecido como Sítio Cultural Jacareiense, a área de relevante interesse para o patrimônio cultural da cidade, visando a implantação de políticas específicas de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio. Inciso 2º, a inscrição num livro de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância local para a memória, a entidade cultural e a formação social jacareiense. Capítulo 2, do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural. Artigo 8º. Fica criado o Conselho de Defesa Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, órgão autônomo mantido pelo poder público com representantes do poder público e a sociedade civil, com a fundação de deliberar sobre as políticas de preservação e patrimônio cultural do município por intermédio de ações voltadas para a sua identificação e proteção, valorização e a promoção. Artigo 9º. Compete ao CODEPAC 1. Deliberar sobre todas as medidas necessárias para identificação, proteção, valorização e promoção do patrimônio natural e cultural do município, cuja preservação se imponha por razão ambientais, arqueológicas, arquitetônicas, arquivisísticas, artísticas, bibliográficas, documentais, etnográficas, históricas, museológicas, naturais, turísticas e culturais. 2. Assessora o poder público na elaboração da política pública de preservação e de bens culturais. 3. Aprovar as diretrizes para a política e valorização dos bens culturais formulados no âmbito dos órgãos da administração direta e indireta do município, nos termos da legislação. 4. Propor ao poder público preservação de bens culturais, materiais e imateriais existentes no município, conforme o artigo 1º desta lei. 5. Deliberar sobre os projetos de restauração, conservação, reformas ou adaptações de bens móveis e imóveis preservados pelo município. 6. Exercer fiscalização sobre as formas de utilização dos bens preservados, providenciado as medidas necessárias para sanar eventuais problemas constatados. 7. Deliberar sobre casos de alienabilidade e disponibilidade das obras históricas ou artísticas, monumentos naturais e demais bens culturais de propriedade do município. 8. Deliberar sobre as sugestões de adequações do uso para os bens culturais preservados pelo município. 9. Sugerir normas ordenadoras e disciplinadoras para a preservação dos bens culturais do município. 10. Deliberar sobre inventário de bens culturais do município realizado pela Fundação Cultural. 11. Elaborar com o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, CODEPAT, e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, na fiscalização dos bens culturais tombados do município. 12. Colaborar com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano para a continuação e a uma política pública de desenvolvimento, valorização ao patrimônio edificado do município. 13. Deliberar sobre as definições dos recursos do Fundo Patrimônio Cultural do município de Jacareí, FUPAC. 14. Aprovar a concessão de auxílio de subvenções a entidades que objetivam a finalidade do CODEPAC e ou conservem, protejam documentos, obras e locais de valor cultural do município. 14. Solicitar através de seus presidentes diretamente aos órgãos da entidade, da administração direta e indireta do Poder Executivo, Legislativo, quaisquer informação
ou subsídios para definições e implantação da política de preservação do patrimônio cultural municipal. 15. Encaminhar as suas resoluções para publicação no órgão oficial do município. 16. Dar ampla publicidade da sua decisão, resolução, estudos de eventuais denúncias sobre transgressões de legislação de patrimônio cultural. Determinar a abertura de outros livros de registro de inscrição para a inscrição de bens cultural da natureza imaterial e material, respectivamente, que não se enquadre nos livros definitivos no artigo 3º e 7º desta lei. Elaborar o seu regime interno. Artigo 10. O CODEPAC será composto pelos membros abaixo relacionados, os quais serão nomeados pelo prefeito através de decreto. Número 1, presidente do Conselho, presidente da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. 2, diretor do Departamento Área e Patrimônio da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. 3, representante da Secretaria de Governo e Planejamento e um suplente. 4, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo e um suplente. 5, representante do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e um suplente. 5, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção de Jacareí e um suplente. 6, 2 representantes da sociedade civil, respectivo suplente, que prestem relevante serviço na área de patrimônio cultural. Inciso 1º, fica facultado a participação sem direito a voto de representantes de conselhos municipais e de instituições de ensino. Inciso 2º, o exercício das funções de membro do CODEPAC será gratuito e considerando o serviço relevante prestado ao município. Inciso 3º, o mandato de seus membros terá duração de 2 anos, sendo permitida a recondução, desde que o membro não tenha ultrapassado 3 faltas injustificadas em reuniões do Conselho. Inciso 4º, a reunião do CODEPAC será publicado e deliberações do CODEPAC será tomado por maioria simples de votos de seus membros, cabendo ao presidente o voto de desempate. Capítulo 3 do Fundo de Patrimônio Cultural. Artigo 11. Fica criado um Fundo de Patrimônio Cultural Municipal de Jacareí, FUPAC, administrado pela Fundação Cultural de Jacareí, FCJ, e destinado a custeio, a preservação de patrimônio cultural em especial. aquisição de bens móveis e imóveis que possuem valor cultural para o município. 2, custear o projeto de identificação, conservação, só para concluir, senhor presidente, proteção, valorização e promoção dos bens imóveis e imóveis conforme a legislação da preservação do patrimônio cultural do município. 3, custear o desenvolvimento da tecnologia própria voltada para a preservação de bens culturais. 4, conceder auxílio de subvenções às entidades que objetivam as mesmas finalidades do CODEPAC ou conservar o projeto, protejam documentos, obras locais de valores arqueológico, artístico, etnográfico, histórico, natural e ou cultural do município. 5, apoiar com recursos material financeiro a realização de congressos, simpósios, seminários e outras atividades que visam aprimorar técnicos dos profissionais encarregados de preservação de patrimônio cultural do município. Artigo 12. O FUNPAC é constituído de recursos provenientes de 1, dotação orçamentária própria ou crédito que lhe forem destinados. 2, constituições, transferência, observações, auxílio e ou doações dos poderes públicos. 3, doação e legados de terceiros. 4, aplicação de penalidade prevista no artigo 29 desta lei.
5. Rendimentos oriundos da aplicação de seus recursos próprios. 6. Resultado de convênio, contratos, acordos firmados com a instituição pública ou privadas nacionais ou estrangeira. 7. Recursos, créditos, rendas adicionais extraordinárias e outras contribuições financeiras legalmente incomparáveis. 8. Rendimento oriundo de publicação de material técnico e promocional. Artigo 13. Todos os recursos destinados à FUNPAC e as receitas geradas pelo desenvolvimento de suas atividades institucionais serão automaticamente transferidos. Depositado ou recolhido em conta única, aberta ou estabelecimento bancário oficial. Artigo 14. A Fundação Cultural submeterá semanalmente à apreciação do prefeito o relatório das atividades desenvolvidas com recurso proveniente do FUNPAC, instruído em prestação ou contas dos atos de gestão do CODEPAC, acompanhado da respectiva documentação comprobatória, sem prejuízo da submissão e outros instrumentos de controle financeiro, gerenciamento, instituído pelo Poder Público. Capítulo 5 do inventário. Artigo 15. Além do inventário preservados e bem registrado o CODEPAC e a Fundação Cultural poderão sinalizar o interesse da preservação do bem por meio do inventário, o patrimônio histórico cultural. Inciso 1. Compete à equipe técnica da diretoria do departamento FCJ a realização de inventário do bens cultural na natureza imaterial, material e natural. Inciso 2. O inventário se caracteriza como um instrumento de reconhecimento e levantamento dos bens culturais. Inciso 3. O inventário pode ser solicitado pelo CODEPAC, pelo órgão público ou por qualquer representante da sociedade civil. Inciso 4. Após o inventário patrimônio histórico e cultural, caberá a deliberação do CODEPAC a registro ou preservação de bens cultural ou ainda deliberar pelo reconhecimento dos bens cultural como relevante para o município. Inciso 5. O proprietário do imóvel deverá ser informado que a sua propriedade consta no inventário do patrimônio histórico e cultural a deliberação do CODEPAC. Inciso 6. Os bens culturais constantes nos inventários de patrimônio histórico e cultural é deliberado como relevante, passará a ser denominado imóveis de interesse histórico para os bens materiais imóveis e os bens naturais materiais imóveis imaterial e natural passarão a ser denominado bem cultural de interesse. Artigo 7º. As intervenções necessárias dos imóveis no interesse histórico devem seguir exposto no artigo 28 desta lei. Inciso 8. Preferencialmente o pedido de preservação ou o registro deve ser de bens culturais presentes do inventário do patrimônio histórico cultural. Caso o bem cultural não integre o referido instrumento, deverá ser procedido estudos, levantamento de bem cultural em questão, da preservação do patrimônio material, imaterial e natural. Artigo 16. São partes legítimas para provocar o pedido da preservação ou registro. 1. A presidência da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. 2. Qualquer membro do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC. 3. Qualquer cidadão. Artigo 17. As propostas serão dirigidas à Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, que, após análise técnica, submeterá ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural. Inciso 1. A instituição dos processos será supervisionados pelo órgão executivo do Patrimônio Cultural. Inciso 2. A instrução contará com a descrição
personalizado de bens a ser preservado ou registrado, acompanhado de documentação correspondente, deverá mencionar todos os elementos que lhe sejam culturalmente relevantes. Inciso 3º. As instruções, processos poderá ser solicitado ao órgão executivo municipal de proteção patrimônio a ser complementarmente com informações de entidades públicas ou privadas que detenham conhecimentos eficazes sobre a matéria, nos termos do regulamento a ser expedido pelo Conselho da Defesa do Patrimônio Cultural. Inciso 4º. A resolução do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural que deferir ou indeferir o pedido de preservação ou registro será publicado no Boletim Oficial para eventuais pronunciamentos da sociedade em geral, que deverá ser apresentado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural no prazo de até 30 dias contados da data da publicação da resolução. Inciso 5º. Quando tratar o pedido da preservação, o proprietário de bens também deverá ser notificado. Resolução do CODEPAC. Sendo que eventuais pronunciamentos sobre a preservação deverá ser apresentado ao Conselho de Defesa Patrimônio Cultural no prazo de até 30 dias contados à data do recebimento da notificação. Inciso 6º. O proprietário de bens, objeto de preservação, fica impedido de alterar as características de destinação dos bens após recebimento da notificação. Da notificação constará a categoria em que o bem foi enquadrado e as condições sua preservação. Inciso 8º. Caso notificação prevista no inciso 5º seja infrutífera, será considerado notificado o proprietário, conforme inciso 4º. Inciso 5º. O proprietário que fizer ou permitir que faça alteração nos bens referidos neste artigo ficará sujeito à penalidade estabelecida por lei. Inciso 6º. O processo já instruído com eventuais pronunciamento da sociedade ou do proprietário de bens será levado à decisão do chefe executivo para a decisão final do pedido. Em caso ocorra deferimento, será expedido, publicado o decreto de preservação ou registro de bem cultural. Artigo 18. A Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu cabe assegurar ao bem preservado ou registrado. Mensagem do prefeito Isaías José de Santana. Tenho a honra de submeter a análise dessa Casa Igreja Legislativa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a política pública de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, e o Fundo Patrimônio Cultural de Jacareí, FUNPAC, e dá outras providências. Primeiramente, ressalta-se que existem as leis municipais número 4.557, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política pública de preservação de patrimônio cultural e cria o Conselho de Defesa Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, e o Fundo de Patrimônio Cultural de Jacareí, FUNPAC, e a Lei número 5.677, de 10 de maio de 2012, que institui o registro de bens culturais na natureza e imaterial que constitui o patrimônio cultural do município de Jacareí. Ocorre que tais legislações se encontram desatualizadas dentro do cenário atual nacional, sendo necessário que ocorra uma incorporação das duas leis vigentes para a instituição do inventário de patrimônio cultural e o registro dos bens materiais em sua amplitude cultural. Salienta-se que a valorização e a preservação do patrimônio são direitos de todo cidadão e ao seu passado, memória e história, sendo que a ampliação das ações de salvaguarda visam a ampliação do significativo do patrimônio e a dinamização dos processos
de preservação, além do maior conhecimento dos saberes a fazer populares e dos sentimentos de pertencimento, bem como da memória afetiva e bens naturais. Quando se preserva o estudo, patrimônio cultural, torna possível entender as raízes da cultura de uma sociedade e a transformação social, as conquistas e os desafios enfrentando ao longo dos tempos. Isso contribui para a criação de manutenção e senso de pertencimento e identidade cultural de cada membro da sociedade. Dessa forma, a proposta legislativa almeja não ser proteção de patrimônio histórico e cultural, mas também objetiva uma adequação na naturalização das leis já vigentes no município que disciplinam a política pública e a preservação do patrimônio cultural. Institui o regime de bens cultural de natureza imaterial. Destaca-se que o presente projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que o projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe no artigo 60 do inciso 1 e 3 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, justificando nesse termo, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos. O projeto de lei é encaminhado para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2024. Prefeito Isaías José de Santana. Bom, está aí o projeto, não vou falar muito do projeto, vocês já sabem da importância que é o projeto e a gente pede para que os vereadores estejam votando favorável. Obrigado. Suspenda a sessão por 5 minutos. O projeto é errado? Atenção! Dia 27 de maio, segunda-feira, a Câmara Municipal de Jacareí realiza a audiência pública de apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. O evento terá início às 18h30 no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74, Centro. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro. Você também pode acompanhar pelo Facebook e YouTube da TV Câmara. Câmara Municipal de Jacareí, trabalhando em prol da população. Na última segunda-feira de abril, dia 29, um evento especial marcou a posse dos vereadores do projeto Câmara Jovem, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Este projeto acontece anualmente, alternando entre alunos do ensino médio e alunos do ensino fundamental. E este ano permitiu aos estudantes do ensino fundamental
acompanhar de perto as atividades dos parlamentares e aprender mais sobre o funcionamento do poder legislativo. Esse projeto é muito importante porque hoje o jovem, o adolescente, ele está cada vez se distanciando mais desse tema, né, da política, né? O jovem não tem os seus representantes, os seus ídolos, as pessoas que ele vem acompanhando na rede social. Ele não tem essas pessoas voltadas para a política, ele tem essas pessoas voltadas nos palcos, na música, no teatro, né? Então é extremamente importante que o jovem ele se volte para esses temas, porque é na política que estão sendo decididos os rumos do país. A cerimônia contou com a presença de autoridades dos poderes legislativo e executivo e de familiares dos jovens que estiveram presentes para ressaltar a importância do projeto. Esse evento é muito importante porque incentiva o protagonismo do jovem, a autonomia, né? Dava para ver o olhinho deles brilhando de tanta alegria de estar participando e já pensando em projetos no futuro. Então eu acho que esse projeto é o que mais legal da cidade pode ocorrer. Né, incentiva todo mundo, a direção, os diretores das escolas de Jacareí também estão muito satisfeitos com o projeto e o incentivo é bárbaro. Os vereadores jovens foram escolhidos por meio de votação direta, feita pelos próprios estudantes. E neste ano, Davi Frangione Trega foi eleito presidente da Câmara Jovem e Rafael de Carvalho Joucadar, vice-presidente. Eu estava muito nervosa, eu fiquei ensaiando todos os dias, discurso. E aí eu fiquei, nossa, será que vai dar tudo certo na hora? Mas deu, foi bom, eu gostei. Muita gente boa, os vereadores. E agora subiu mais ainda. Estou animado para começar os trabalhos, começar a fazer as coisas. E estou determinado, estou pronto para tudo. É um projeto muito importante. Espero que seja uma coisa muito legal, que é a minha ideia que eu mostrei. E tô muito ansioso por fazer esse tipo de processo. Bruno da Silva Antunes como primeiro secretário e Mariana da Silva Monteiro como segunda secretária. Durante todo o ano, os vereadores jovens terão a oportunidade de acompanhar as sessões legislativas, reuniões e outras atividades parlamentares. Então é por isso que a gente está aqui desenvolvendo esse trabalho junto com os adolescentes e os jovens da cidade, para que eles possam saber os rumos da economia municipal, de que forma que os vereadores trabalham, como que os vereadores discutem a destinação dos recursos municipais, né? Então isso é extremamente importante para que eles possam conhecer e também desenvolver a aptidão e querer também lá na frente, desejar estar aqui no nosso lugar futuramente. A posse dos vereadores jovens representa o início de uma nova jornada de aprendizado. Agora vem mais trabalho, né, para fazer, mas vamos seguir aí, tem que fazer sim.